Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar aí com vocês análise de alguns ativos que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana e também uma análise de contexto aí dos índices mais relevantes aqui dentro da nossa bolsa brasileira, tá? Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando aí para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo, deixa aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico aí desejado, se é para curto ou médio prazo, que eu trago a análise aí para a semana que vem, beleza? Lembrando que no nosso site lá do capitalismo.com.br vocês conseguem ter acesso aos resultados de desempenho de todas as nossas carteiras, não só do modelo de swing trade, que é o foco aqui desse vídeo, né, que são análises para se acompanhar os ativos durante a semana, né, no curto prazo. Tem aqui a nossa carteira de swing trade performando no ano, até o momento, 2023, 12,40% contra menos 4,89% do Ibovespa, tá? Então, bem bacana aí, nossa carteira de swing trade performando bem, tá? Deixa eu só tirar aqui. Lembrando que mais pro final do vídeo eu vou estar deixando aí também um cupom, caso vocês queiram aí se tornar cliente, tá? Deixa eu só ir aqui. Começando pelo Ibovespa, a gente teve uma semana aí que começou bem tensa, né? Acabou fazendo uma correção um pouco mais ampla, mas reagindo em cima do seu topo anterior, né? Que era resistência, agora está servindo aí como suporte. Entrou força compradora. Também a expectativa é que a gente tenha algo aí para cima, tá? Para vir retestar esse topo na faixa aí dos 107.800 e aí, rompendo essa região, abre espaço para buscar 110 e depois 114 mil pontos, tá? Agora, se ele vem para perder essa mínima aqui com volume financeiro, né, no caso de venda aqui forte, a gente pode ter aí um movimento mais provável para baixo e vir revisitar essa zona de suporte aí no 100.500 pontos, tá? Mas a expectativa aqui é que siga o caminho mais provável aí de alta ainda no curto prazo. O índice financeiro também conseguiu romper sua região aí de resistência intermediária, fez um processo de pullback na semana passada e agora está com cara de tá deixando um novo fundo ascendente para tentar dar sequência nesse movimento aí de alta, tá? Ele estava trabalhando nessa congestão um bom tempo, agora conseguiu romper esse primeiro nível de resistência, né, que é LTB, fez processo aqui de correção e está com cara de querer tentar mais uma onda para cima, né? O gráfico semanal deixou uma barra bonita na semana retrasada e essa semana aqui, se no rompimento da máxima ele acelerar essa semana aqui, esse candle preto depois dessa forte distorção de preço aqui, é uma barra ignorada, a gente pode ter um movimento mais amplo aí, puxando o setor financeiro para cima e, consequentemente, por ser um dos setores que tem mais relevância dentro da nossa bolsa, acabar impulsionando, quem sabe, aí um movimento de continuação de alta de Bovespa, tá? O Imob também reagiu, né? Tá brigando nessa região mais complicada aqui de resistência, na faixa aí dos 713, né? Perdeu força aqui diversas vezes, aqui rompeu e falhou, aqui, né, violou, perdeu força, desde aqui trabalhando abaixo desse nível importante aí de resistência, tá? Essa semana que passou agora serviu de correção dessa última pernada de alta que o índice fez e tá com cara que tá deixando um possível fundo ascendente aqui nessa região, né? Imaginando algo aí mais para cima para fazer mais um reteste nessa zona de topo aí dos 730 para ver se consegue quebrar esse padrão de acumulação saindo com um pivô de alta aí, tá? E abre espaço para ir buscar a zona lá dos 830, o que acaba surgindo, né? O que gera oportunidades dentro dos ativos dos setores imobiliários, tá? No semanal a gente vê também uma semana que devolveu praticamente toda a alta da semana retrasada, mas ainda segue acima do fundo ascendente, né? Então, no rompimento da máxima pelo semanal aqui, ele tem todo esse espaço para trabalhar entre 730 a 840, tá? Então, um bom upside dentro do setor. O IEX, que é o que mais está chamando a atenção, é o Elétrica, né? Conseguiu sair aqui de um padrão de zigue-zague descendente e está querendo armar um pivô de alta, né? Ele fez o primeiro movimento, rasgou em linha reta, fez processo corretivo em cima do seu nível importante aqui de resistência e está com cara de estar deixando um fundo ascendente para vir romper esse topo intermediário e acionar um pivô de alta aí que pode buscar a zona dos 79.800 pontos a 80 mil pontos, tá? E o destaque aqui para o volume acima da média também que chamou bastante atenção dentro
do setor elétrico. O IMAT segue dentro de um canal de baixa, região aqui de acumulação, né, indecisão no curto prazo. Fundos na mesma região, tentativa de topo ascendente acabou frustrando, cara de vir testar fundo aqui e ficar nessa acumulação em suporte, tá? Então é um índice que por enquanto está mais travado. No semanal pode estar com cara de acumulação e distribuição, né? Se perde esse fundo aqui para acelerar mais um movimento aí de baixa e vir buscar essa zona aqui de baixo, né? Num prazo um pouco mais de médio. O índice de consumo também é um que veio sofrendo bastante, né? Até tinha conseguido se recuperar na semana retrasada, mas semana passada acabou devolvendo toda a parte da alta aí e ficando nessa região embaçada. Essa linha de suporte aqui de resistência, o índice aí bem travado nessa região, tá? Então, por enquanto também é um índice aí que não está deixando nada muito, não está deixando sinal muito claro, né? Já indo para os ativos, Engie 11, né, do setor elétrico, por estar um dos setores aí mais forte por enquanto, é um ativo que fez uma forte movimentação, uma forte movimentação aqui de alta, rompeu a média móvel de 200, rompeu esse nível de resistência aqui, olha, né? Que era resistência, está fazendo um processo aqui de correção e já entrou força compradora bem nessa região que eu gosto bastante, que é entre as médias, né? A média móvel de 20 ascendente, de 200 querendo virar para cima e a 9 também próxima do preço, em cima de um processo corretivo de um possível fundo ascendente aqui na região dos 41, tá? E olha esse volume também bem alto que entrou aqui em Jones, que acabou chamando bastante atenção para tentar pegar algo para cima, fica interessante. Na região dos 42,65 a entrada, 41,03 zona de stop, a parcial de 1 para 1, 44,27 e ao final 3 vezes o tamanho do risco lá em 47,51. Né? Gráfico diário, tendência de alta. Gráfico semanal também rompeu essa zona toda de acumulação aqui, olha. Média móvel de 200 e testou a 200 aqui próximo com a 9,20 também no semanal. Expectativa é que siga a continuação desse movimento de alta, né? Elet 3 também chamando bastante atenção, né? O ativo que está trabalhando dentro de um zigue-zague ascendente, que é esse movimento de alta, correção, né? Um novo pivô e agora corrigindo aqui de novo entre as médias, podendo estar deixando um novo fundo ascendente, tá? A entrada seria no rompimento da máxima de sexta-feira em 34,08, deixa eu dar um aqui, ó. 34,08, parcial 35,79 na região de topo anterior. O alvo 3 vezes o tamanho do risco lá na região dos 39,21 e o stop 32,37, tá? Lembrando que está trabalhando dentro desse sinal aqui, olha, para pegar algo lá na faixa dos R$37, pelo menos replicando o tamanho da primeira perna aqui de ignição, né? E destaque para o volume bem acima da média, né? Só o semanal que ainda está bem embaçado nessa região aqui, né? Por causa da média móvel de 200 e descendo e a 20 ali. Mas pelo diário está na formação de um possível movimento aí de alta, né? De topos e fundos ascendentes. Rente 3, apesar de ser um gráfico um pouco mais bagunçado, está querendo trabalhar dentro de topos e fundos ascendentes, né? Que é essa movimentação de alta, pullback, movimento de alta, só que é um ativo bem volátil. Agora ele corrigiu aqui em cima da média móvel de 9 de 20, tá vendo? Ascendente, deixou um candle bonito na sexta, no rompimento da máxima. Aí também vejo uma boa oportunidade dentro do ativo. Seria a entrada 56,64, parcial de 1 para 1, tamanho do risco 59,04, stop 54,24 e alvo 63,84. Deixa eu olhar o semanal aqui também, ó. Tá mais bagunçado, mas voltou a trabalhar acima da 9, da 20, da 200, né? Então, tá voltando a aparecer comprador aí. BBAS, querendo romper topo histórico, tá? É um ativo que, pelo semanal, tá longe já da 9, mas pelo diário ele fez uma correção praticamente a semana passada inteira de correção, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, andando aqui lateral em região de topo histórico. E depois de ter deixado aqui uma bonita barra de força com volume bem acima da média, né? Uma correção aqui lateral, que a gente chama de correção no tempo pelo diário. E a nova está se aproximando do preço e aqui eu acho uma
uma boa também esse rompimento de topo histórico aqui de BBAS, que se encaixa dentro do setor financeiro, como eu mostrei no índice lá, voltou a demonstrar força. Tá? Então, no rompimento de 43,80 eu vejo uma boa oportunidade, a parcial 45,97, o alvo 50,31 e o stop 41,63. Tá? O stop um pouquinho abaixo desse antigo ponto de resistência importante aqui, né? Que é essa faixa dos 41,60 ou 42 reais, o stop abaixo dessa linha aqui de antiga resistência, que agora tende a funcionar como suporte. Porque aqui também corre o risco do papel vir, né, fazer uma correção um pouco mais ampla em 2 tempos para depois iniciar esse movimento. Né? Mas como essa correção lateral foi com volume baixo, no rompimento eu já acho que pode ser uma boa também, tá? A gente vê pelo mensal, a gente vê, olha aí, ó, né, forte movimentação de alta do papel, né? Próximo das médias, então bem interessante. A VEG3 também, né, voltou a ganhar força, trabalhando aí dentro dessa LTA aqui do curto prazo, né, com 1, 2, 3, 4 toques, e agora fez um pivô aí dentro do gráfico diário. Né? Então arriscando praticamente uma barra de força que deixou na sexta para cima. 40 com 40, uma entradinha boa. Parcial em região de topo anterior 42,01. Stopzinho um pouco abaixo da mínima da barra em 38,79 e o alvo 46,84, tá? 46,84, que é projetando o rompimento entre esse fundo e esse topo, seria o alvo de 100% desse movimento, tá vendo? Entre esse fundo ao rompimento desse topo, né? Se caso ele ativar a parcial e romper esse topo, tem esses alvos aí projetados para cima, tá? Então o alvo final está lá na região de 100% de projeção. Prio 3 é um ativo que pode ficar interessante para venda, tá? Não acho que está interessante ainda, mas pode ficar interessante. Aqui seria aguardar mais uma tentativa de romper topo, falhar para cá, né? Deixar um topo descendente aqui para tentar algo próximo dessa região, com stop um pouco acima do topo aqui anterior, tentando pegar o retorno de baixo, tá? Para melhorar essa relação de risco-retorno. E aqui não tem um stop adequado se for abrir uma venda na mínima desse candle, né? No semanal deixou uma barra de engolfo. E aí, se for tentar algo pelo semanal, na perda da mínima uma venda, stop na máxima e alvo aqui nessa zona de suporte, na faixa dos 29,50, 30 reais. Pelo diário, esperaria aí uma tentativa de testar o 35 reais e falhar aqui próximo desse nível de resistência aí, né? EQTL também, né, na ponta compradora, interessante, né, um ativo do setor elétrico, né, rompeu esse nível aqui, olha, de resistência, né, esse paredão aí de liquidez que quando o preço está abaixo ele funciona como uma importante resistência e o preço acima como um suporte, né? Então repare, toda vez que ele chega aqui ele sente dificuldade para dar sequência. E o ativo conseguiu romper para cima e voltou a testar ela agora como um suporte, deixou uma barra bonita aí na sexta-feira, né? Faltou volume, mas a barra bonita, alinhado com a média móvel de 9 de 20. E trabalhando, né, a favor desse movimento principal, um ponto interessante é na região de 28,15, parcial 29,44, o stop 26,86 e o alvo 32,02. Tá pegando aí tentando pegar a continuação desse movimento. Gráfico semanal, né, tá em cima da 9 da 20. Então trabalhando aí alinhado. No setor imobiliário, CIRI 3 também interessante, né? O ativo fez uma forte movimentação de alta, se esticou muito da média, tá vendo? Aqui fica ruim de procurar a operação interessante. Olha o que ele fez. Voltou a testar na onde? O que aqui estava servindo como resistência, né? As 3 médias próximas. Aí deixou um candle onde os compradores absorveu essa tentativa de empurrar para baixo, deixando aqui uma possível formação de fundo ascendente, né? Que seria esse movimento aqui de alta, para pegar esse retorno. Né? Então a entradinha interessante na região de 15, 13, deixa eu só ver aqui que ficou bem em cima. 15,03, parcial 15,95, stop 14,11 e o alvo 17,80. Tá, o ativo aí trabalhando
dentro de uma possível formação de fundo ascendente, né? E a outra também que é do mesmo setor, MRV, né, que já veio 2 vezes testar essa zona aqui de resistência e acabou perdendo força, né, que é um antigo ponto aqui de resistência, se transformou em suporte, agora passou a ser resistência de novo, né? Tá com um cara aqui que estava deixando um possível fundo ascendente. Ele veio, testou aqui de novo, tentou cair, né? O comprador defendeu, olha o volume, bem acima da média lá embaixo, né? Então, o que chama bastante atenção. Deixa eu só ajustar aqui, ó. O volume bem acima da média. Então, aí tentando pegar uma barra para cima, seria entradinha em 6,87, stop 6,34, parcial 7,41 e ao final 3 vezes para cima 8,46. Né? O volume aí chamou bastante atenção. Mais uma do setor financeiro, BPAC 11, né? Fez aqui um processo de forte movimentação de alta também em linha reta. Fez um processo de correção que pode ser uma bandeira com volume baixo, né? E aqui tem uma opção aí, stopzinho curto de 3,5%, né? Entradinha no 22 com 68, 22,68, 58 na verdade. A parcial 53,68, stop 52,08 e o alvo 26,88, né? Que seria mais ou menos pegar essa bandeira para cima em BPAC 11, tá? Indo para os dois ativos agora que foram solicitados na semana passada, tá? É o Camil. Então, Camil, pelo gráfico semanal, o ativo ainda está bem feio, né? Testou aqui média móvel de 9, tá vendo? Aí de 20 perdeu força, deixou um candle feio aqui na sexta-feira e na perda da mínima daqui da semana passada pode querer acelerar para fazer mais um movimento de baixa, né? Seguindo todo esse movimento principal, ó. Isso aqui com a cara de possível bandeirinha aqui para jogar mais uma perna para baixo. Próxima zona de suporte importante é a região dos R$6, tá? Por enquanto eu não vejo nada interessante aí no papel. Gráfico diário pode estar querendo formar um fundo ascendente aqui, né? Mas é para quebrar esse padrão, ele tem que vir para romper esse topo, ó. Enquanto não romper e se manter acima da região dos 7,70 aí, sigo acreditando que a força ainda segue sendo de venda aqui dentro desse ativo, nessa região, tá? Não vejo nada interessante. Fleury também foi o outro ativo solicitado e Fleury aqui não tem muito segredo, né? Trabalhando dentro dessa região aqui de acumulação. Né? Batendo cabeça aqui, região de acumulação, né? O preço costurando a média, não tem muito o que se fazer, né? O ativo fica aí sem direção. Possivelmente vai querer jogar uma onda aqui para cima, mas a curto prazo aí não vejo nada de interessante aqui nessa região, tá? Mas se fosse para fazer algo, teria que ser comprar perto dessa zona de suporte, né? Ó, suporte, 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 suporte. Vou tentar pegar algo aí para cima, né? Mas nada de tão interessante, tá? Só lembrando, tá, pessoal, que aqui os contextos que eu mostro dos gráficos não são recomendações, tá? São apenas contextos mostrando onde é os pontos interessantes de compra, de stop, de parcial e de alvo, para mostrar um pouco como é que a gente trabalha tanto a nossa carteira fechada, que vem performando bem, mas a maneira de se analisar, de achar um ponto de entrada, ver essa questão do risco versus o retorno, né, o contexto gráfico, junto com médias, juntando gráfico diário e gráfico semanal, para trazer aqui para vocês um estudo técnico desses ativos para a gente ver o contexto gráfico aí que pode acontecer durante a semana, tá? Tanto de seguir a favor do contexto quanto a ir contra, tá? O que é normal. O que a gente faz é só um estudo de probabilidades para entender onde o preço pode ir. Então, não é porque eu mostrei aqui uma quantidade grande de ativo, vai sair comprando ou achando que é recomendação comprando tudo, porque tem os pontos que não é assim que funciona, tá? É mais para mostrar os pontos para vocês e não porque eu mostrei 10 ativos aqui, é que 10 ativos tem que formar uma carteira, tá? Muito pelo contrário. Então, sempre foque no gerenciamento de risco, que é o que a gente já faz dentro das nossas carteiras aqui, não é sair comprando todas as oportunidades que aparecem, porque você tem que também fazer análise aí do risco da carteira e não só colocar tudo que está aparecendo na tela, beleza? Só puxando o cupom, né? O cupom ainda segue sendo o cupom de resgate. Ele está ativo só para as assinaturas do Full Traders
e carteiras, inclusive o plano aqui do Swing Trade está incluso dentro do Full Trader. É 35% off à vista no boleto e 25% off em até 12 vezes, tá? Então não perde aí a oportunidade, que é um baita cupom aí para aproveitar, hein, pessoal? E lembrando que as recomendações de ativo novo, ajuste de stop, redução parcial, análise de contextos dos ativos que estão compostos dentro da carteira todo dia, final do pregão eu mesmo faço um vídeo curto só para clientes aqui, atualizando o contexto dos ativos que a gente tem em carteira, tanto do swing trade quanto do rastreador, tá? Então todo dia a gente tem essa atualização diária e os novos pontos são sempre enviados aos domingos, destacando o swing trade, para montagem da carteira aí durante a semana, beleza? E também recebe tudo lá pelo app, né, pelo desktop ou pelo Telegram lá em tempo real, quando tem novas recomendações, seguido de relatório explicando aí os motivos das entradas ou de ajuste de qualquer operação. Beleza? Então, ótima semana para todos e até mais.